Bom, pessoal, então agora nós vamos para o módulo 2. Então, um pouco começando agora a aprofundar, sair um pouco do repeteco, talvez ainda um pouco de coisas já conhecidas e vamos tentar trazer aí coisas novas, importantes para avaliação aí dos projetos de energia solar e agora mais voltado para instalações em baixa tensão, né? Então em BT. Nós vamos falar um pouco da instalação, dos cuidados, requisitos, dos tipos de padrões de entrada, o que, que tem, o que, que pode, o que, que não pode, na maioria das concessionárias. De algumas perdas lá no final eu vou justificar o que, que dá para considerar de perdas em projeto e como é o comportamento então da temperatura do módulo na hora do dimensionamento, que daí vai ser depois lá da análise para subestações. Eu vou fazer uma aula mais voltada à análise de como, quais os cuidados ao dimensionar um projeto usando software ou não, né? O pessoal às vezes se passa aí e não dá bola para essas perdas aí, alterações do módulo de acordo com temperatura, sujeira, etc. Vamos lá. As vistorias em instalações de baixa tensão. O que, que a gente tem que analisar quando a gente está prospectando um cliente aí para que deseja instalar energia solar e ele é do grupo B, né? Ele está ligado em baixa tensão. Então, baixa tensão que a gente se refere aí, eu vou até mostrar ali a tabelinha, mais ou menos, conforme a GED, mais ou menos como é na prática, né? Porque tu pode ter questões especiais aí de regras antigas e o cliente não segue um padrão, mas na maioria dos casos segue o que eu vou mostrar a seguir. Então, o que a gente tem que analisar na entrada de energia do cliente? Qual o modelo dele? Qual o modelo que ele está conectado? Se é um modelo existente, se era um modelo de uma norma antiga, o local do padrão de entrada, né? Se é interno, se é externo, se está lá dentro da casa ainda, as ligações mais antigas, onde era permitido que o padrão de energia ficasse na parede do imóvel, né? Hoje em dia não é mais permitido. O disjuntor geral, se ele é monofásico, se ele é bifásico ou trifásico, o que isso implica no teu projeto ou não, se vai fazer diferença para a potência que o cliente quer colocar ou não, a distância da entrada até o local de consumo, o que isso implica, aterramento, que é um ponto chave, muitas empresas não colocam aterramento, isso é um risco para instalação, para garantia, aumento de carga, e o padrão existente. Se tu quer colocar uma potência de inversor maior do que a entrada de energia do cliente, até quando vale a pena, quais os cuidados que a gente tem que ter, se consegue aproveitar o padrão de entrada do cliente ou não, né? Se a gente consegue aproveitar o padrão que ele tem ali, aumentando a carga, ou se vai cair em reforma, se vai ter que colocar um padrão novo. Os tipos de padrão de entrada permitidos, como eu falei ali, qual o modelo, né? E quais os novos modelos até que tipo a gente pode instalar e aonde, né? Tentar falar um pouco do local do padrão de entrada e a potência do inversor, né? Como tu dimensiona a tua entrada de energia de acordo com a potência do inversor ali, um cálculo básico ali preliminar para o pessoal conseguir fazer essa análise, né? Então vamos lá. Baixa tensão, a gente considera até 75 kW de carga, tá? Que eu tô falando de carga instalada. Quando tu apresenta um projeto de uma residência, de um comércio, de uma pequena indústria, então, a gente faz aquele levantamento técnico dos equipamentos que a gente vai instalar naquele local. Então a gente vai dizer quantas lâmpadas, quais os eletrodomésticos básicos, tem a tabela padrão ali da concessionária, quais as máquinas, se vai ter motor ou não, quando é um comércio, se tu vai ter estamparia, por exemplo, quais as máquinas, as potências delas. E para tu conseguir se ligar em baixa tensão, para ser um cliente BT, tu tem que ter uma carga no máximo até 75 kW. Acima de 75 kW, tu já é obrigado a ser atendido em média tensão, que daí vai ter uma subestação, né? Que aí é a próxima aula que eu vou falar da análise de média tensão. Mas até 75 kW de carga declarada, né? Tu pode ter 100 kW instalados, mas tu tem máquinas reservas lá que não vão entrar na tua conta de demanda. Porque o teu uso vai ser duas, uma reserva. Então, o que tu declarou de uso é até 75 kW é baixa tensão. E demanda, o que é demanda, gente? Vocês vão declarar lá 75 kW de carga instalada, eu tenho 10 máquinas instaladas que eu vou usar.
Mas essas 10 máquinas somadas dão 75 kW, por exemplo. Chutando que tem motor lá que vai dar 75 kW as 10 máquinas. O que é a demanda, pessoal? Tem uma tabela da concessionária e da NR5410 que também auxilia. Na verdade, as concessionárias têm o seu cálculo padrão, né? Mas tu pode olhar na tabela da NBR 5410 o que é o fator de potência, a demanda em cima de um equipamento. Por exemplo, uma lâmpada incandescente, ela é de 100 watts, a demanda dela de uma lâmpada ligada é 100 kVA, ela é 1 para 1, por exemplo. Um motor não. O motor, como ele tem um fator de serviço, um fator de serviço na verdade é a utilização dele, né? Tem um fator de potência, quanto ele consome para entregar aquela potência ativa. Se um motor tem 1000 watts, o quanto ele consome da rede para me entregar esses 1000 watts em carga, né, em força, em serviço, para girar lá uma esteira, por exemplo. Isso a gente chama de demanda. Às vezes um motor de 1000 watts tem 1500 kVA. Ah, mas como assim? É a questão da potência ativa e reativa. O quanto ele precisa consumir da rede de demanda para conseguir me entregar aquela carga ativa, a que realmente ele converteu em trabalho, né, em serviço. Por exemplo, girar uma esteira carregada de peças. Então, a gente pode ter numa residência 75 kW de carga instalada e a minha demanda lá, conforme uma tabela, eu tenho 3 motores, 3 ar-condicionados, uma geladeira, etc. A demanda vai ser a soma das cargas vezes um fator lá de consumo. Então, se eu tenho 3 ar-condicionados, a concessionária não entende que eu vou usar os 3 ar-condicionados sempre e ao mesmo tempo. Eu até posso, mas vai ser em raros momentos. Então, a gente tem uma tabela que vai calculando a demanda. Se eu tenho 70 kW de carga instalada, eu posso ter 50 kVA de demanda. Quer dizer que eu tenho 10 lâmpadas, mas eu nunca vou ligar as 10 ao mesmo tempo. Se eu tiver com as 10 ligadas ao mesmo tempo, talvez eu não vou estar com o ar ligado naquele momento. Então a minha demanda vai variar conforme a tabela que eu preencho, né? E vai me dando uma demanda. Então isso tem que ter muito cuidado, porque quando a gente instala um inversor fotovoltaico, por exemplo, se a minha entrada lá, minha casa é uma casa comum, convencional, com aquele disjuntor monofásico, mais antigo, e a minha carga lá declarada é 15 kW. Geralmente as casas é de 10 a 15 kW e a demanda é um pouco mais baixa, daí a demanda é padrão aí para, por exemplo, para apartamentos é 2,5 kVA para cada apartamento. Bem baixinho, né? Mas é porque eles fazem um cálculo de que nunca vai estar tudo ligado ao mesmo tempo, por o histórico, né? Isso são feitos estudos de 30 anos de consumo das residências, como é que é o comportamento de uma residência. Então, quando eu vou colocar um inversor na minha casa, e a minha entrada é monofásica, se eu coloco um inversor de 5 kW, o inversor tem uma demanda de 5 kVA. O inversor ele é 1 para 1 no meu cálculo, então eu aumento a minha demanda. Então isso tem que ter muito cuidado quando a gente está em baixa tensão, que a gente vai colocar lá um inversor de 50 kW, porque eu vou estar inserindo lá na carga do cliente 50 kVA. E 50 kVA, esse kVA que eu quero chegar, é o que define qual o poste que eu tenho que colocar. Não é só a potência instalada. Quando a gente olha só o inversor, ok, eu tenho um inversor de 5 kW, eu posso colocar numa entrada de 1 vezes 30 amperes, um mono, que eu vou mostrar lá no final. Pode, mas quando a gente tem uma entrada aí de 3 vezes 100 amperes, eu quero colocar mais um inversor para geração e tal, eu tenho que analisar. Para eu conseguir colocar um poste ali para concessionária, a minha demanda vai ter que passar de um X valor. E esse X valor tem uma tabela lá da concessionária. Então não adianta eu querer colocar um inversor de 30 kW e pedir um poste 3 vezes 100. A concessionária vai dizer, não, mas para um inversor de 30 kW tu pode botar um poste menor, porque a demanda é menor. Então isso é que é importante a gente olhar, né? Se ficou um pouco complexo ou confuso, porque eu usei várias grandezas, né? A gente vai entender um pouquinho mais para frente, né? Para a concessionária hoje até 75 kW a gente pode colocar então demanda de 66 kVA, que é a régua, para a gente colocar um poste de 3 vezes 100 amperes, um poste trifásico 3 vezes 100. No Rio Grande do Sul então a gente tem a CPFL, né, que é aqui é a RGE, temos a Equatorial, que é a antiga CE, e nós temos as cooperativas então que atendem ali mais ou menos o padrão da RIC, tá, que era a antiga CE. Então nós temos esses modelos de poste, que a demanda dele diz qual poste.
Na RGE nós podemos botar o maior poste para baixa tensão é o de 3V125. Vocês vão olhar aqui 82 kVA. Poxa, então se eu tiver tudo cargas ativas, eu vou poder botar até 82 kW? Não. A minha carga instalada é até 75. Mas como eu vou ter uma demanda de 82 kVA? Se a maioria das cargas forem motores, provavelmente a minha demanda aqui vai ser um pouco maior do que a carga propriamente instalada. E esse é o limite. 3 vezes 125 amperes, claro que estou falando de 220 volts, 380, né? Região aqui do mais interior, e região metropolitana, se for em 127 volts, né? Nós vamos ter um poste aqui de 3 vezes 200 amperes, por exemplo. Então o máximo que eu posso ter é esses dois valores aqui. Em baixa tensão, minha entrada é de 3 vezes 125 aí, 3 vezes 125 amperes para 220 volts, 380. Então é isso que a gente tem que cuidar, né? Não posso passar o máximo de inversor que eu posso colocar, então é 75 kW. Sim ou não? Aí nós vamos entender um pouco mais para frente, né? Se eu colocar um inversor de 75 kW aqui para 125, até dá, né? Agora, se eu colocar um inversor aí de 66 kW, né? Para conseguir uma entrada de 3V100 já vai dar problema aí por causa da característica do inversor ali, qual é a potência pico que o meu inversor entrega. Então isso vai começar ficando mais aprofundado, agora a gente vai começar a ir mais específico aí na prática como funciona, para o pessoal também que já faz projeto, né, às vezes não se atém esses detalhes, aí não se atenta a esses detalhes aqui que podem fazer com que o seu projeto não dê certo na prática, né, o disjuntor começa a desarmar. Para 2 medidores ou mais, a demanda máxima é 66 kVA, pessoal. Tá lá na norma, lá no GED, na NT001 da Equatorial, no FECOERGS. Quando tu tem um poste duplo, por exemplo, no cliente, a demanda máxima que a concessionária atende é 66 kVA. Então tu pode colocar um inversor em cada entrada, por regra, de 38 kVA, ou seja, mais ou menos 38 kW cada inversor. Ah, mas é possível botar dois de 40 kW? Passa. Por quê? Porque na maioria das vezes a concessionária não tem um levantamento técnico que ela sabe que no outro medidor de energia lá tem um inversor ligado. E quando o fiscal vai lá energizar o poste, ele não confere, ele acredita que a parte comercial da concessionária já avaliou isso. Então a maioria das vezes pode passar, mas não, via de regra não deveria. O máximo de demanda a ser instalada num poste de 2 medidores ou 3, por exemplo, é 66 kVA. Então tem que cuidar aí qual a potência do teu inversor a ser instalada na prática, né? Padrões em geral seguem a NBR 5410, como eu falei, que é a norma brasileira ali, a regulamentadora de instalações em baixa tensão, aterramento, dimensionamento de cabos, arranjos de fios, qual é a eletrocalha, qual é o eletroduto, enfim. As normas das concessionárias seguem a NBR 5410, mas cada uma tem as suas exigências além. Elas não podem exigir menos do que a 5410, mas elas podem exigir mais e a maioria das vezes elas fazem isso. O GED 13, ele é um manual ali de regras de baixa tensão da RGE, CPFL, né? E a NT001 substituiu a RIC-BT. A RIC era da CE, agora é aqui da Equatorial, né? Então a NT001 é a norma para Equatorial. E FECOERGS, baixa tensão, são todas as cooperativas. A FECOERGS é um copia e cola da antiga RIC, que era da CE. Então a FECOERGS é bem parecida com, se pegar o RIC e pegar um FECOERGS, que é para todas as cooperativas, né, as permissionárias, ele é o mesmo padrão para todas. Então isso aqui é o que manda. Não adianta discutir com o concessionário que está na IBR 5410, que é o mínimo exigido, né? Se ela exige mais alguma coisa, tem que seguir a concessionária. Ah, eu quero um DPS a mais, tem que seguir o que está na concessionária, não adianta. Então nós temos aqui, para geração distribuída, que é o foco do curso, a NT 021 é NT.021, que é a equatorial, é a norma ali para geração distribuída. A GED 15303, que está no site ali da CPFL, é a que segue então para a RGE, para toda a área da RGE, e a FECOERGS, como eu falei, é a que atende, então tem todas as regras para geração distribuída, bem parecido com a CE, a antiga CE, né, para todas as permissionárias. Vamos lá. Vou começar a analisar agora os padrões de entrada, né, o que a gente tem que olhar aí quando vai fazer uma vistoria, o que pode, o que não pode, os tipos de entrada.
Então aqui eu já extraí essa imagem aqui é do próprio padrão da RGE, por exemplo, que é o da CPFL, é uma imagem que está lá no modelo deles, explicando, né, o que é um ramal aéreo, por exemplo, e uma forma de ligação, o que é aceito pela concessionária. Ou seja, o poste aqui, um poste de baixa tensão, ele tem que estar sempre voltado para a rua, ou voltado para a calçada, ou virado na lateral, caso tenha recuo, né? E não seja permitido, então, um padrão virado para a rua. A concessionária delega que se o padrão for virado para a rua e possa ser risco também de extravio, ele pode ser voltado, né, para dentro da área do cliente, não de costas, mas na horizontal, né, desde que tenha um recuo. Então a gente precisa ter a numeração aparente, tem que estar o padrão com livre acesso da concessionária. Caso ele estivesse lá dentro naquele muro, a gente teria que ter uma porta aqui com um cadeado padrão da concessionária. Isso vale tanto para a equatorial quanto para as permissionárias, né? Assim como para a RGE. Então esses aqui são os modelos de entrada de energia. Nós temos os de postes e os de caixas metálicas, que ainda são aceitos, né? Só que geralmente eles exigem mais mão de obra para tu montar, fazer a alvenaria. Então hoje em dia é muito mais comum a gente utilizar os postes, tá? Então os postes, desde o poste mini até o poste para 4 medidores, né? Desde medição direta até medição indireta, dependendo se o poste for 3 vezes 125 amperes, a medição é feita por TCs e TPs aqui dentro do próprio modelo padrão. Então nós temos estes modelos, né, de poste, e aqui nós temos um exemplo prático, né? Aqui, ó, o modelo da concessionária lá, isso aqui provavelmente era do RIC, podem ver que é mais antigo. Nós temos a rede pública, né, alta tensão ali, que seria para nós média tensão, até 23 mil volts, 13.800, o transformador, e a rede de baixa tensão pública, né, onde nós temos nosso ramal de conexão ou ramal de ligação, que é o da concessionária até o poste do cliente, chamado de poste particular, que aqui é este poste, né, e nós temos o nosso medidor, com símbolo aqui de aterramento. Aqui temos nossa caixa, né, com o medidor, e o aterramento vai estar em balde, né, que até não aparece, mas se ele está aqui dentro ou aqui do lado, às vezes o balde está do lado, né, mas por norma tem que ter o aterramento. Então isso é um modelo, quando a gente vai fazer a vistoria, qual é o modelo? Ah, meu modelo é em poste e mureta. A gente tem que saber identificar para falar lá para a concessionária, quando a gente manda essa foto no projeto, a gente diz, o meu modelo é em mureta, poste, ramal aéreo, etc. Então isso é um exemplo prático, tá? Nós temos também modelos quando são condomínios, que é de painel de multimedidores. Então esse aqui é o modelo mais antigo da RIC, que a gente tem que analisar o que? Se a gente tem aqui, por exemplo, medidores com disjuntor trifásico, aqui tem um bifásico, depois eu vou mostrar um por um. O que a gente tem que cuidar quando é feita uma vistoria num cliente? Aqui a gente está olhando que o padrão está com acesso, livre acesso da concessionária, tem um recuo, ele não está voltado para a calçada, ele está virado, né, para dentro do terreno do cliente, mas ele tem livre acesso. Aqui nós temos um modelo que geralmente é interno, né, do cliente, está na fachada, na entrada do cliente, mas a concessionária tem que ter aquele cadeado ou a chave padrão para acessar. Este é o modelo RIC, né, o modelo antigo. Nós temos o quadro geral, né, o disjuntor geral e os medidores individuais. E aqui nós temos já um modelo mais novo, que é o da CPFL, mas a Equatorial também já tem esse de acrílico, né? Então nós temos um modelo novo, que já é ele é aberto e em policarbonato. Então esse aqui já é um modelo mais novo. Nós temos o disjuntor geral, né? E nós temos aqui então o barramento, né, disjuntor geral com DPS, e aí o disjuntor de cada cliente, né? E aqui as esperas para aqui uma espera para outra ligação. Então esse é o modelo mais novo. O que tem que se observar quando a gente vai fazer uma análise para um cliente que quer botar energia solar neste caso? O cliente é bifásico, mas ele quer colocar um inversor trifásico. O que a gente tem que olhar nesse caso? Quando é feito o projeto para a concessionária, a planta de um prédio, eles apresentam aquilo que eu falei no início, a demanda para cada apartamento. Então tem um cálculo de demanda mínima para cada apartamento, que vai dar uma potência. Essa potência vai dizer qual é o disjuntor geral desse cliente, para a concessionária ter o transformador ali fora, né, para atender esses vários medidores, de uma determinada potência também.
Então, quando a gente quer fazer um aumento de carga para um cliente que quer botar um inversor trifásico aqui, o que tem que cuidar? Eu tenho aqui 20, 15 kW, por exemplo, declarados. Eu quero colocar um inversor de 20, porque esse cliente aqui é o da cobertura, ele tem espaço e o edifício deixou ele colocar na cobertura e ele vai colocar o máximo que dá de potência, porque ele quer mandar créditos lá para a chácara dele. Qual é a chance disso aqui dar certo? Se a potência declarada total do condomínio for até, sei lá, eu vou dar um exemplo, 60 kW, e esse cliente que quer aumentar dele em 10, já vai lá para 70 kW. Mas a concessionária fez o transformador aqui desse cliente limitado ali em 45 kVA, que é um transformador comum na rua. Para ele aumentar este cliente, esse único cliente ter um aumento de carga, a concessionária vai entender que o projeto particular aqui deve ter um aumento de carga, porque o transformador não vai comportar esta carga declarada. Andrew, mas o gerador ele não está consumindo, ele está injetando. Ok, ele está injetando. Só que quando tu apresenta uma demanda, uma carga instalada, se tu vai colocar um inversor maior, tu tem que adequar esse padrão aqui, este condutor e o disjuntor, para comportar uma carga do gerador. Então tu vai aumentar a tua carga aqui, né, para injetar. Se tu aumenta a tua carga para injetar, como tu vai provar para a concessionária que tu não vai consumir mais também? Como a concessionária vai se resguardar em relação a isso? Então ela entende que tu tem um aumento de carga, não importa. E para fazer esse aumento de carga, vai ter uma reforma desse padrão de entrada, ainda mais se, neste caso, nós já temos um modelo novo. Quando tu aumenta a carga do cliente, tu tem que te adequar ao modelo mais novo em vigência. Então, para tu fazer um único projeto, às vezes de um cliente de multimedidores, tu cai numa reforma de padrão de entrada. E uma reforma de painel, de quadro de medidores, é diferente da troca de um poste, por exemplo. Se aqui eu tenho um aumento de carga, eu vou ter que colocar um poste novo, provavelmente, porque aqui não vai comportar, né? Então, um poste, tu vai gastar uma faixa de 2, 3, 4, 5 mil reais. Agora, uma reforma de padrão, porque não é simplesmente só trocar esse condutor aqui, levar até a CP e aí trocar o transformador. A concessionária provavelmente vai exigir a reforma de todo o padrão, que é tira todos os medidores, coloca acrílico para todo mundo, aumenta a carga do disjuntor geral, aumenta o ramal aqui interno, o ramal de entrada, até o transformador particular do condomínio. Então isso aqui a gente está falando de 30, 40, 50 mil reais. Então é muito importante observar que às vezes um cliente simples aqui pode acarretar numa reforma de padrão. Então é mais vantagem a gente deixar esse cliente como bifásico e limitar a potência que ele pode colocar, né? Assim como se todo mundo colocar energia solar nos medidores, vai chegar um ponto que o quinto que for colocar aqui, a concessionária vai exigir uma reforma. Não é por causa dele, por causa da soma das potências instaladas, já caracteriza um sistema aqui com capacidade de geração que passa de micro, né, passa de 75 kW e começa a ser mini geração. Então a concessionária pode exigir proteções aqui no transformador. Mas a gente fez e ela não exigiu. A concessionária não se ateve que as unidades consumidoras aqui de dentro já tinham energia solar. E também do fiscal, que foi analisar, que não avaliou com criticidade isso aqui, né? Então é muito importante a gente avaliar isso, pessoal. O que é o monofásico, bifásico ou trifásico? Muita gente já sabe, alguns não. Eu só vou mostrar aqui como exemplo também. Na prática aqui nós temos um painel bem extraviado, na verdade. Aqui está até rompido o lacre, esse lado não pode estar aberto, né? Ele é lacrado pela concessionária, mas provavelmente aqui estava sendo feita uma reforma, então foi tirada uma foto. Nós temos na esquerda o padrão monofásico, uma fase. Então entra uma fase que vai para o cliente e passa aqui o neutro aqui, passa direto. Bifásico, entram duas fases que passam pelo disjuntor. Podem olhar que é só uma paleta, né? É uma alavanca aqui que corta duas fases. Então, bifásico, entra duas fases e o neutro passa reto. Trifásico, nós temos o quê? Uma paleta, claro, mas tem 3 lugares, mas é uma alavanca, né? Tu não consegue acionar uma fase por vez. Essa alavanca aciona as 3 fases ao mesmo tempo. Tem 1, 2, 3 fases coloridas e o neutro. O neutro, por padrão, é cor azul, né? Então, o neutro passa reto. Mas aqui está em preto.
Podem olhar que aqui até a fase está em verde, né, que não é padrão. Isso é na hora de ligar ali, da ligação não era observado então o padrão de cores. Hoje em dia é bem mais rígido, tem que ter as 3 fases em cores diferentes ou com fita colorida, terra em verde e neutro em azul. Isso é padrão, gente, isso é padrão, tá? Se colocar 3 verdes aqui, não tá no padrão, né? Mas não é o caso aqui de amostra, só quero explicar aqui o que é o trifásico. Então nós temos um padrão mais novo em acrílico, padrão modelo RIC, que era da CE, aqui no Rio Grande do Sul, modelo RIC BT, né? Que hoje em dia a troca até existe painel metálico para RGE, por exemplo, mas é muito mais barato colocar um postezinho com um padrãozinho pronto já, que sai mais em conta do que fazer um quadro metálico, pagar o eletricista para montar tudo. O poste já vem pronto, já vem o acrílico pronto aqui. Então isso é o monofásico, bifásico, trifásico. Uma coisa importante para se analisar num cliente: a distância até o consumo, pessoal. Ah, eu vou colocar minha carga, minha geração solar aqui, beleza. Aonde tem que estar ligado o inversor? O inversor ele tem que estar ligado de preferência mais próximo do ramal de entrada, tá? Porque a gente não vai ter tanta queda de tensão. Então, se é um consumo junto à carga e eu tenho lá dentro um quadro de medidor, um quadro de disjuntores com o cabo bem dimensionado, eu posso ligar lá dentro, ok. Então, na análise da vistoria, vou considerar que eu vou ligar lá dentro. Eu tenho que olhar o local então de conexão. Senão, eu tenho que calcular quanto eu vou gastar de cabo a mais para levar até o meu padrão de entrada. Neste caso aqui, diria eu, sem olhar agora, provavelmente vai ter um quadro lá dentro, a gente vai indicar no local para se conectar dentro do quadro de medição. Aqui, podem olhar que o padrão de entrada está bem aqui na beirada do poste BT, né? O que eu escrevi aqui? Usina com geração distribuída. Digamos que eu tenho uma chácara e eu quero botar mais medidores aqui, né? Porque eu quero fazer uma usina para enviar créditos, então. O que acontece? Ah, eu vou ter que trocar meu padrão de entrada, provavelmente. Porque eu tenho um poste lá, vamos dizer que é 1 × 30 amperes, né? E eu quero colocar uma usina maior aqui, eu quero colocar 20 kW de inversor. Então 20 kW de inversor com certeza ali não vai caber em 30 amperes. Vou fazer uma conta. Vai ter que ser trifásico, então eu já vou descartar, nem vou fazer o cálculo, vai ter que ser trifásico, vou ter que trocar minha entrada. Então a gente vai lá e considera que o cliente vai ter que botar um poste trifásico. Beleza, trocou trifásico para ele poder ligar o inversor. Olha a distância deste poste até o cliente. A carga do cliente original até pode ficar aqui naquele ramal monofásico que tinha, aquele fio monofásico. Deixa lá, bota um disjuntor novo e aproveita o ramal porque a carga dele é a mesma. Mas a gente vai colocar um inversor de maior potência, então eu tenho que calcular o que? A distância lá de dentro até o meu ramal de entrada, pessoal. Não posso considerar que eu vou me ligar lá dentro da casa, num quadro, até mesmo porque aqui ele é mono, né? Mas se ele fosse trifásico também e eu aumentasse o meu ramal, não adianta eu só trocar o ramal, o meu poste e não calcular que eu tenho que levar os cabos lá do inversor até a minha entrada de energia. Por quê? Porque com certeza vai sobrar créditos, né? Eu quero fazer uma usina maior aqui para mandar crédito para outro lugar, então com certeza em alguns momentos eu não vou estar consumindo tudo que eu vou estar gerando, e isso vai ter que ir para a rua. Se isso vai ter que ir para a rua, o meu condutor tem que suportar toda a potência do inversor. Então a gente tem que considerar esse ramal de entrada, que é o do poste até lá dentro da casa, né? Tem que calcular essa distância e prever no custo do kit solar. Então um ramal de subdimensionado é um risco, né? Se não calcular, vai ter que trazer um outro ramal novo até aqui. E aí, se tu não calculou, prejuízo numa usina de pequeno porte. Outra questão a ser analisada, aqui nós temos um exemplo prático se o cliente tem a casa e o quiosque da piscina. Muitas pessoas, muitos clientes querem instalar a usina no quiosque, não na entrada da casa, não quer que as placas fiquem no telhado da casa, até por risco de goteira ou por roubo, né? Então eles deixam mais escondido. Aqui nós temos que analisar aonde está o padrão de entrada, né? O padrão de entrada tá para cá, tá para lá, tá aqui na frente da casa. Tem ramal chegando aqui. O que é o ramal? O condutor. Chega um condutor aqui no quiosque capaz de suportar a potência do inversor. Então isso tudo tem que ser observado na vistoria. Se não chega, tem que considerar o eletroduto enterrado. Se o eletroduto é enterrado, o cabo tem que ser classe 1 kV, que é para 1000 volts.
Se o ramal é aéreo, pode ser 750 volts, então já muda o valor. Então a gente tem que analisar. Tem ramal? Beleza. Suporta? Ok. Instala aqui, instala o disjuntor, o quadro de disjuntores e o inversor aqui atrás. Ah, eu quero colocar o inversor na casa e as placas lá. Então vai ter que ter provavelmente um caminho novo para o inversor. Nós vamos deixar as placas lá e o inversor aqui. Tem que calcular o que, pessoal? Quanto de cabo de corrente contínua eu vou usar? Qual o caminho que eu vou ter que fazer? E daí, obrigatoriamente, um caminho novo, porque eu não posso misturar o circuito de corrente contínua com o circuito de corrente alternada, porque está na NBR 16690. Se a usina é fotovoltaica que tem circuito C6CA, a NBR 5410 exige que sejam separados. Na 16690 vai exigir que tu tenha seccionamento. O que é seccionamento? Tem que ter disjuntor para o circuito CC e disjuntor para o circuito CA. Para fazer manutenção, para riscos de choque, então tu tem que ter dois circuitos separados. Vai botar no quiosque e levar o circuito CC até a casa, tem que ter um circuito separado. Ah, vai colocar tudo lá, o inversor lá, mas só vai levar o CA para cá? Beleza, pode compartilhar o circuito CA? Pode, desde que ele comporte o cabo do inversor para a gente colocar aqui na entrada, certo, pessoal? Se não, liga tudo lá atrás. Isso é um erro bem comum, o pessoal não avalia, depois falta a metragem de condutores aqui e acaba não dando tanto lucro uma usina dessas, né? E aqui pode aproveitar o telhado, daqui a pouco esse telhado não é tão favorável, a gente chama de caleta, caletão, é uma fibrocimento alta, então tu já vai usar um perfil mais comprido, o suporte vai ser bem maior, talvez vai ser mais caro. Tem que ver se vale a pena colocar na telha de barro aqui, cerâmica ou lá, né? Os dois não são tão favoráveis. Mas é isso aí, pessoal. Aterramento. Aterramento na instalação, só em muitas usinas a gente pega na prática, vai fazer um laudo, não tem aterramento. E aí, mas não tinha aterramento lá no cliente. Ok, mas desde os anos 70, o padrão de entrada ele é exigido com o balde de aterramento. Por quê? Da rua vem as 3 fases e o neutro. Não vem aterramento lá da concessionária. Vem 3 fases e o neutro, quando o padrão é trifásico, tá? Se for monofásico, vai vir uma fase e o neutro. Da onde que surge o aterramento, pessoal? O aterramento nada mais é que o cabo neutro que vem da concessionária, ele entra no padrão de entrada aqui e ele vai conectado na haste de terra. Do terra, nós vamos ter o neutro do cliente, que é, teoricamente, ele está ligado no mesmo neutro, né? É o fase e o neutro. E o terra vai vir separado aqui da haste de terra, vai se separar do neutro, vai vir um cabo separado de terra. Ambos estarão ligados na nossa haste de terra. O que acontece nas casas mais antigas? Geralmente só tem indo lá para o cliente, se eu vou voltar aqui, ó, geralmente só tem indo para o cliente uma fase e o neutro. Pode ver aqui, não está indo aterramento lá para dentro. Então nessa casa tem que considerar aterramento, pessoal. Eu vou trazer o aterramento até o padrão de entrada. Opa, se é uma distância assim, eu vou ter que trazer cabo de aterramento até aqui na frente, pessoal. Obrigatório trazer aterramento. O aterramento tem que estar conectado e interligado com o aterramento da entrada de energia. Não posso ter 2 pontos de aterramento, NBR 5419, NBR 5410, aterramento separado se eu tenho tensão de passo, risco de morte, tá? Então eu tenho que levar o aterramento até a entrada de energia. Mas o cliente não tem balde de aterramento, o neutro está ligado aqui no ponto e vai lá para dentro. Ok, aí se faz um aterramento novo e único dentro da instalação. Então a gente tem que levar nosso inversor lá dentro, colocar um aterramento e ligar o neutro da instalação lá naquele terra. Não pode ficar voando. Então tem aterramento na instalação? Tem, na entrada. Sou obrigado a levar um condutor de terra por dentro do eletroduto da entrada aqui até a minha haste de aterramento. Não é recomendado colocar 2 aterramentos na casa, tá? Porque tu começa a colocar mais hastes, tu pode ter diferença de potencial, a não ser que tu interligue os aterramentos. Se tu vais interligar o aterramento, se tu vai colocar uma haste lá, ligar um cabo de terra e levar esse terra também até aqui, está desperdiçando dinheiro, não precisa colocar uma haste lá dentro, pessoal. Só interliga as placas e o inversor no aterramento até a entrada de energia. Muito importante, a maior parte dos erros dos instaladores é isso. Ou não ligam o aterramento, ou ligam o aterramento do inversor lá no neutro e aquele está voando, então não é o certo. Não tem garantia, inclusive, se der problema no inversor.
tem que pegar um condutor de aterramento, verde ou verde amarelo, e trazer até a entrada de energia e ligar no balde de entrada. Potência do inversor versus o padrão de entrada. Quando a gente vai fazer ali um cálculo, aqui nós temos um padrão novo também, inteiro. Nós temos um padrão aqui que era a caixa, a caixinha, essa aqui eu acho que era de madeira ainda. Então essa parte aqui deveria estar com uma fechada aqui no meio, com um furo só para passar os condutores, né? E isso aqui deveria não estar com livre acesso do cliente, tá? Isso é uma caixa sem lacre, está irregular. Mas aqui nós temos um padrão trifásico, temos 3 fases e podem ver que tem um quarto cabo vindo lá por trás que é o nosso neutro. O neutro passa reto, como eu já falei. Como que funciona? Eu quero colocar um inversor monofásico aqui, pessoal. Quero colocar um inversor monofásico neste padrão de entrada. Simples. Eu posso pegar qualquer uma das 3 fases, eu vou olhar a corrente do meu disjuntor e vamos dizer, meu inversor é 5 kW. Beleza, o padrão do cliente aqui é 3 vezes 40 amperes. Continha básica. Se o inversor é monofásico, como é que eu calculo a corrente para ver se esse disjuntor aqui serve para eu colocar um inversor de 5 kW? É a potência do inversor dividido pela tensão. Qual tensão, pessoal? Eu vou ligar o inversor monofásico entre uma fase e neutro. Se for 220 volts aqui entre fase e neutro, tá? Isso é importante. Se for 127 entre fase e neutro, por exemplo, região metropolitana, Porto Alegre, ou interior, litoral, né? Se eu for ligar entre fase e neutro, que é 220 volts, eu calculo a potência do inversor fazendo o seguinte. Vamos lá. Pega a calculadora aí. 5.000 watts, que é os meus 5 kW, dividido por 220 volts. Isso dá 22 amperes, 22.7. A grosso modo, tem que olhar o datasheet para confirmar a corrente máxima do inversor. Mas aqui eu sei que não vai passar de 25, por exemplo. Se o disjuntor é 3 vezes 40, quer dizer que cada fase é 40 amperes de limite. Então eu posso ligar um inversor monofásico entre fase e neutro, que está lá fora. Fase e neutro vai dar 25 amperes. Esse padrão de entrada, apesar de que esse aqui está irregular, né? Teria que pedir uma reforma dele, colocar uma caixinha nova. Esse padrão que suporta o inversor monofásico. Eu sou litoral ou metropolitana. Aqui é 127. Então eu vou fazer o mesmo cálculo entre fase e fase. Por quê, pessoal? Se o inversor é 220 volts, eu não posso ligar ele entre fase e neutro aqui, quando ele é 127. Por quê? Tem 127 volts entre fase e neutro. Eu tenho que ligar ele entre fase e fase. Entre fase e fase eu vou ter os 220 volts. Então a gente faz a mesma conta. Os 5.000 watts eu vou dividir por quê? Por 220 volts. É a mesma conta pelo simples fato de que eu vou ligar ele entre fase e fase. Daí tu tem que analisar na vistoria, colocar um inversor mono entre fase e fase, tá, pessoal? Se for 220 380, eu vou botar um inversor mono entre fase e neutro. E o cálculo é o mesmo, é a potência sobre tensão. Certo, pessoal? Ali, então, dá para ligar um inversor monofásico nesse caso. Eu quero colocar o inversor trifásico aqui. Tenho 3 fases, 3 vezes 40. Como é que é o cálculo do inversor trifásico para esse cliente aqui? Ele quer colocar um inversor de 8 kW trifásico. Então, a gente vai pegar a potência do inversor, que é 8 kW, 8.000, dividido por raiz de 3. Mas por que raiz de 3? Porque eu estou falando de um circuito trifásico. Então eu tenho uma estrela aqui. A cada fase está defasada 120 graus uma da outra. Então eu tenho que calcular essa razão de defasagem através de uma raiz de 3. Isso é só a explicação básica de por que tu usa a raiz. Então eu vou fazer a potência do inversor, 8 kW, 8.000 watts, dividido por, vou abrir o parênteses conforme desenhei aqui, raiz de 3. E qual a tensão que a gente usa? De novo, cliente é 220, 380. O cliente diz para ti, lá é tudo 220. Beleza. Então, tu vai medir aqui entre fase e neutro tem 220 volts. Quer dizer que ele é 220/380. Essa tensão aqui é a nossa tensão entre fase e fase, tá? Que é a tensão entre uma fase e outra fase. Essa tensão é 380. Então, eu tenho que fazer a potência do inversor dividido por raiz de 3 vezes 380. Abre parênteses, raiz de 3 vezes 380. Dá um igual ali, vocês vão ver, deu 12.15 amperes aqui. A corrente desse inversor trifásico para esse padrão de entrada. Ou seja,
eu tenho um disjuntor de 3 vezes 40 amperes, tranquilo. Este inversor aqui de 8 kW cabe nesse padrão, não precisa alterar nada. Se fosse 127 volts, pessoal, aí não dá para colocar um inversor trifásico o padrão ali, um de 220 380. A gente tem que ir lá optar pelo inversor LV. O que é o LV? É Low Voltage. São inversores feitos para 110 220. E aí, como se calcula a corrente, nós vamos pegar a potência do inversor, que é os mesmos 8.000 watts, dividido por raiz de 3. E agora, a tensão entre fase e fase, quando o meu cliente é 127, 220, quer dizer o quê? 127 ele tem entre fase e neutro, e 220 ele tem fase e fase. Então aqui agora eu uso a tensão de fase e fase, que é 220. Vezes 220 ali dentro do parênteses, fecha o parênteses igual, dá 21 amperes. Então, neste mesmo cliente, se ele fosse trifásico 127 220, esse disjuntor de 3 vezes 40 suportaria um inversor LV, que é Low Voltage. Então ele suportaria um inversor de 8K LV, por exemplo, porque a corrente dele em cada fase daria 21 amperes. Então ainda assim daria certo, tá, pessoal? Essa é a análise que tu faz quando tu vai visitar teu cliente já. Tu olha, tu tem isso aqui, tu precisa de tantos kW, mais ou menos com a tua fatura. Vamos olhar se o inversor serve nesse padrão. Tu já diz pro cliente que a potência dele já tá dentro do padrão, não vai precisar botar um padrão novo. Neste caso, esse padrão que provavelmente vai ter que ser reformado, a concessionária pode exigir um padrão novo, daí se não existir mais esse modelinho aqui, tá? Então, neste caso, cabe alertar o cliente de que o padrão provavelmente tem que ser colocado novo. E daí nós vamos ter que ver se esse cliente aí é uma mureta, né? Provavelmente é, né? Tá dentro de um muro aqui. A gente vai ter que arrancar esse padrão e colocar um poste novo aqui do lado. Então, considerar um poste BT novo. Ou abrir o muro aqui, fazer um acrílico novo e apresentar um projetinho, que daí é mais complicado. É melhor colocar um poste novo aqui do lado, tá? É mais vantagem, sugestão. Aqui eu dei o exemplo, se for 220 ou 127, prático, já fiz a conta. E se a entrada for bifásica, qual tensão devo usar? A gente tem muitos clientes que são bifásicos, justamente na região metropolitana, por exemplo. Eles são bifásicos e a rede deles é 127/220. Por quê? O cliente tem 127 entre fase e neutro e ele pede uma ligação bifásica para quê? Algumas coisas ele liga em 127 volts, uma jarra elétrica, o micro-ondas, a geladeira, tudo em 127. E o chuveiro dele em 220, o ar-condicionado dele em 220. E como é que é feita a ligação desses eletrodomésticos? O 220 é feito entre fase e fase. Então, quando a gente tiver um cliente bifásico, a gente tem que cuidar se ele é 127/220, porque a gente pode colocar um inversor monofásico normal e ligar entre fase e fase. Então, na vistoria, a gente tem que pegar o multímetro e medir fase e neutro e fase e fase e anotar lá na planilha a tensão do cliente. Ah, ele é 220 entre fase e fase. Então, vou colocar um inversor monofásico normal. Não tem por que inventar moda. Ah, ele é bifásico e é aqui na região do interior aqui, região Vale dos Sinos, Vale do Caí, e ele tem 220 380 lá o cliente. Então ele tem 220 entre fase e neutro e ele tem 380 entre fase e fase. Então eu vou colocar um inversor monofásico entre fase e neutro. Tudo isso tu vê na vistoria, vai medir aqui com o multímetro, fase e neutro 220. Se tem 220 entre fase e neutro, eu vou botar um inversor monofásico entre fase e neutro. Não precisa alterar nada no padrão, tá, pessoal? Então isso é bem interessante a gente avaliar. Bifásico dá muito erro de vistoria, o pessoal analisa, é bifásico e chega na hora é 110. Tem que ligar entre fase e fase. Ah, mas é só ligar entre fase e fase. Sim, mas tu tem os itens de proteção que tu tem que colocar no inversor, por norma. Então entre fase e fase, tu vai ter que colocar 2 dps. Se fosse entre fase e neutro, é 1 dps. Então, dps monofásico. Então, tem todos esses detalhes práticos a serem analisados, né? Então, aqui tem, ó, qual inversor posso colocar na rede bifásica? Depende. Eu posso colocar um monofásico em ambas, nesse caso. Um monofásico de 220, né? Posso colocar ele ligado entre fase e neutro, se for uma rede 220/380. Eu posso ter ligado ele em fase e fase, se esse cliente for 127. Que vai mudar os itens que compõem o kit, né? E óbvio o desenho lá do projeto que tu apresenta para a concessionária, né? Se tu apresentar um monofásico entre fase e neutro
achando que é 220, 380, e a concessionária lê lá no cadastro dela que ele é 127, vai reprovar o projeto. Porque eles vão dizer, não tem como tu ligar, aí é mono, aí é 127. Então tu tem que redesenhar, apresentar o projeto entre fase e fase. Certo, pessoal? Dica importante. Agora nós vamos falar aqui sobre um exemplo de análise. Como é feito uma análise de um inversor para um cliente? Vamos fazer na prática. O cliente precisa ali, a gente analisou a fatura do cliente, chegou ali para vocês a proposta, o cliente tem 500 kWh mês de consumo mais ou menos, ele precisa de um inversor de 5 kW. Mais ou menos isso, na prática, como eu falei das regras dos 10 lá, das 10 vezes. Então tu já está analisando, não está com na ponta da caneta a potência exata do cliente, mas tu já quer passar um preço prévio para negociar com o cliente. Então a potência do inversor, 5 kW. A entrada de energia do cliente olhou lá, é um disjuntor mono de 30 amperes. Primeira conta, 5.000 dividido por 220 volts. O cara que é região Vale dos Sinos, Vale do Caí, Vale do Paranhama, que ele é 220. Então a gente faz 5.000 dividido por 220 volts, 22 amperes. Um disjuntor de aproximadamente 25 amperes, que é o disjuntor da tabela. A gente pode falar também dos disjuntores padrão, né? Aqui o disjuntor do cliente vai ter que ser um de 25. Tá dentro, cabe dentro. Cabe dentro desse padrão de entrada. Então a gente vai lá no datasheet e olha o inversor, né? Olha o datasheet do inversor. Vamos abrir aqui o datasheet do inversor. Vamos pegar ali, por exemplo, eu quero trabalhar com a marca Goodwee. O cliente quer um inversor de 5 kW. Então é o Goodwee, aqui é o GW5000D NS. Tem outros modelos, pode ser Solis, Sungrow, Fronius, entre outras marcas aí conhecidas. O que a gente vai olhar no cliente? Qual é a corrente de saída do inversor? Se tu não quer calcular os 5.000 pelo padrão de entrada, né? 5.000 watts qual é a corrente máxima de saída desse cliente? Então tu olha a potência nominal, está aqui no nosso esquema, e também tu olha a potência máxima. Isso é importante, pessoal. Esse inversor de 5.000, aqui ele está limitado em 5.000 watts de saída. Alguns inversores dão um pouco mais, dão 10% a mais na saída. Então a gente tem que olhar se esse inversor dá mais ou não. Mas ainda assim, eu não quero usar esse cálculo, eu quero ver a corrente máxima de saída que o inversor está no datasheet. Está aqui, ó, corrente máxima de saída para o inversor de 5.000 watts é 22,8 amperes. Então o meu inversor no datasheet vai dizer a corrente máxima. Essa é a corrente que a gente informa para a concessionária, inclusive, que a corrente máxima de saída, conforme o datasheet, é 22,8. Então tu volta lá no padrão de entrada. Volta no padrão de entrada, opa, 22 eu vou conseguir, cabe dentro desse inversor, desse disjuntor aqui. Então segue, beleza, aqui eu não preciso trocar meu padrão de entrada, o padrão de entrada está com livre acesso, está em bom estado, tem identificação, tem aterramento, tem tudo. Segue para o próximo passo lá da vistoria que eu vou mostrar depois. Ah, mas eu quero colocar um inversor, o cliente quer fazer um aumento porque ele quer injetar, ele quer mandar energia lá para a chácara dele em outra região. Então ele quer botar um inversor de 8,5 kW. Vamos olhar o datasheet, eu nem vou fazer a conta aqui, era só fazer 8.500 dividido por 220, que é a tensão dele, né? Eu vou lá no datasheet de novo, vou abrir o datasheet e vou olhar o modelo 8500. Então aqui a gente tem um datasheet, não tem, vamos mais para baixo, esse modelo não é, 7.000, 8.500 aqui, ó. Eu quero um inversor de 8.500 kW, 8.500 watts, perdão. Ele é monofásico, que olha, é monofásico, a tensão de saída dele é 220, 230 volts, é uma fase só. A corrente de saída máxima desse cara é 42,5 amperes, ou seja, eu não consigo colocar este inversor, eu não consigo ligar ele nessa entrada, porque a corrente dele é maior do que o meu padrão de entrada. O que a gente pode fazer aqui? Alterar o padrão de entrada. Óbvio, alterar o padrão de entrada. Mas daí o padrão de entrada do cliente pode ser aquele padrão que eu mostrei lá no início, esse aqui. Provavelmente para fazer um aumento de carga neste padrão de entrada aqui, a concessionária vai dizer, bom, esse padrão é o modelo RIC, é antigo, o ramal de entrada de ligação aqui, o ramal de ligação, ele é menor do que o que tu precisa, tu tem que aumentar o ramal de ligação, então a concessionária vai dizer, não, bota um padrão novo, que é um poste daqueles modelos que eu apresentei no primeiro slide. Então aqui tu vai indicar para o cliente, olha, para um inversor maior,
tem que colocar um padrão novo aqui. E fazer um corta velha, liga nova lá no site, faz um pedido de corta velha, liga nova. Primeiro coloca o poste, pede ligação, a concessionária vem olhar se está tudo certo, ela vem, desliga o cliente e liga no ramal novo. Detalhe, o cliente fica sem energia. Aqui a parte interna é responsabilidade do consumidor. Então o cliente vai ter que pegar o fio ali que vai lá para dentro, tirar e ligar no poste novo, tá? A concessionária não faz isso. A concessionária só troca o ramal de conexão de lugar. Ela corta e liga no ramal novo. O ramal de entrada do cliente é responsabilidade dele. Então, nesse caso, o cliente teria que fazer uma troca de padrão de entrada. O que dá para fazer na uma análise? O cliente quer 8,5 kW. O meu inversor lá, monofásico de 5, não, ele dá certo, mas ele não atende o cliente. Então a gente abre, já abri várias vezes o mesmo, a gente abre o padrão aqui de entrada e olha, 8.000 não dá. Vamos olhar um inversor um pouco menor aqui. O de 6.000, o de 6 kW dá 30 amperes. 30 amperes suporta a minha entrada de energia. Então o que tu vai analisar? Daí é projeto prático. Se o cliente quer botar uma potência em placas lá de 10 kW, então eu não preciso usar um inversor de 8,5. 10 kW eu posso usar com um inversor de 6.000 que está tranquilo. Então tu vai analisar, eu posso colocar um inversor de 6.000, não altera o padrão de entrada do cliente, e eu consigo mais geração do que eu botar um de 5.000. Por quê? Simples fato de que o de 6.000 ele deixa 1.000 watts a mais, né, de geração quando tu está usando a sobrepotência do que o de 5.000. Só no inversor eu ganho 1.000 watts a mais que eu consigo liberar de potência instantânea. E em placas eu consigo aplicar 10 kW nos todos os modelos aqui, 10 kW, né? Desde o de 5.000 até o de 10 eu consigo botar 10 kW pico em placas. Mas se eu aumentar a potência do inversor, vai aumentando a minha geração lá no final do mês. Então essa é a análise que a gente tem que fazer. Eu tenho um sobredimensionamento, eu tenho que ver se eu botando o inversor um pouco maior, eu vou conseguir gerar mais créditos, né, para o cliente, para ele mandar lá para a chácara. Então uma dica importante, a gente vai lá e seleciona o inversor logo abaixo, né, que é possível de ser colocado naquele padrão de entrada. Então essa é a análise muito importante de ser feita, tá? Então tu faz o sobredimensionamento do inversor e aproveita o padrão de entrada de energia. Não dá, eu preciso mais placas e limita no inversor. Então tem que trocar o padrão. Troca o padrão de entrada. Certo, pessoal? Análise 2. Quero colocar um inversor trifásico de 10 kW. Vamos fazer aquele cálculo. 10.000 watts dividido por raiz de 3. Aqui eu estou dizendo que o cliente é 220, 380, né? Claro que ele é só 220 aqui, né? Então eu já sei que eu não vou conseguir usar esse padrão de entrada de cara porque é mono. Eu preciso do inversor trifásico, né? Então a gente vai fazer aqui a continha básica ali, vezes raiz de 3 vezes 380, eu sei que eu preciso de 3 vezes 15 amperes. Engraçado, né? Um mono dá 30, né? Mas esse mono é 30. Eu preciso de um inversor de 3 disjuntor, perdão, de 3 vezes 15. O mais baixo que a gente tem aí na concessionária é 3 vezes 40 amperes. Então eu vou ter que trocar esse padrão de entrada para um poste 3 vezes 40. Vou lá arrancar isso aqui, vou fazer uma ligação e ainda eu vou ter que pedir um aumento de carga, pessoal, porque eu vou estar saindo de monofásico para trifásico. Então tu faz um aumento de carga com um poste 3 vezes 40. Então tem que analisar também, aqui eu clicar no datasheet, né? A gente vai olhar lá a potência do inversor, vamos abrir também. Olhar o mesmo datasheet, eu só vou ir para o trifásico, aqui é mono, aqui ele continua sendo mono. O monofásico ia dar 45 amperes, ó, corrente máxima de saída do monofásico. Também não ia dar naquela entrada, a gente tem que fazer um aumento para 1 vezes 63. Então é uma análise a se fazer, ó, vou botar um poste de 163 e ficar pagando tarifa de BT, que é mais barato. Ou eu vou botar um trifásico, deixa eu olhar se esse aqui é trifásico. Aqui é trifásico, ó, como eu sei que é trifásico, ó, saída. 3L, é 3 linhas, né? 3 fases, neutro e aterramento. Então esse aqui é trifásico. A corrente de saída dele, que ele diz aqui máxima, ó, corrente máxima de saída no datasheet, 16 amperes. Então eu preciso de um disjuntor de no mínimo 3 vezes 16. Como a concessionária, o padrão de entrada lá é 3 vezes 40, o mínimo, eu vou pedir um padrão novo de 3 vezes 40. E aí eu vou calcular ali a potência, etc., trocar o padrão de entrada. Nesse caso, dá para analisar de o cliente te colocar um monofásico e botar um padrão de entrada mono de 1 vezes 63. O cliente vai pagar a tarifa aí monofásica, é mais barato. Também tem o
o custo ali, o retorno do investimento do cliente fica mais atrativo, né? Então essas dicas aqui, qual padrão de entrada a gente usa? Se for RGE, vem ali no GED 13 e olha a tabela do GED 13, aqui até estava no lugar, né? Esse GED 13 ele tem 150 páginas. Lá de cima ele vai mostrando tudo que é demanda, qual é a carga mínima, o que tu precisa para um projeto de entrada. E nós temos as tabelas, né? Se o cliente for 127.220, temos a tabela, os anexos, né? A tabela 1A aqui da CPFL. Lá da Equatorial nós temos dentro da NT 001, nós temos a tabela também para os postes padrão da Equatorial. Então a gente vai olhar, ali a gente falou, o cliente precisa de um poste mono. Eu tenho a opção, ou um mono de 1x63, como eu sei que é 1x63, porque eu já decorei, mas a gente vem aqui na tabela e olha quais os postes que a concessionária tem ali acima de 45 amperes. Eu tenho o monofásico aqui, ó, A4, uma fase, ó, fase neutra, tem uma fase. Se fosse bifásico, ele ia ter um número escrito aqui embaixo, tá só o risquinho, né? Então ele é monofásico. Eu tenho um poste de 1x63. Então eu vou selecionar um modelo A4 da CPFL para aquele cliente. Monofásico 163, vai lá e troca o poste. Mas o cliente quer botar um inversor trifásico. Então o primeiro poste trifásico 220/380, ó, é monofásico, bifásico, duas fases, trifásico. O primeiro que eu tenho é o C7. C7 tem 3 fases, o ramal de entrada dele, o disjuntor que eu tenho, 3x40. Então eu vou pedir para a concessionária um poste, não pede para a concessionária, né, pessoal? Tu compra o modelo deste poste e um fabricante credenciado, coloca o poste novo lá e pede para a concessionária que tu quer a ligação de um novo poste modelo C7, 3x40, justificando a carga. Olhem aqui que tem aqui, pessoal, aquilo que eu falei lá no início, ó. Carga instalada entre 25 kW e 75, eu consigo ligar postes trifásicos. Uma residência normal, ó, é 10 kW, 15 kW, a demanda deles é menor do que 25, então eu não consigo pedir um poste trifásico sem justificar uma carga, né, para o cliente. Eu vou ter que ir lá declarar uma carga entre 25 e 75 kW para eu conseguir pedir este poste C7. Eu tenho que ir lá e dizer, eu tenho um chuveiro, eu tenho um inversor de 10 kW, eu tenho lâmpadas, eu tenho motor, eu tenho geladeira, que fiquem maior que 25. Opa, consigo ligar um trifásico. A demanda, aquilo que eu falei, a demanda de um inversor de 10 kW é 10. Então já dá 10. Mais um chuveiro, 17. Mais a demanda calculada também está aqui nessa norma. Se vocês olharem como calcula a demanda, é só rodar aqui a demanda aqui para cima. E também na NBR lá, 5410. A demanda tem que ficar maior que 26 e menor que 40. Porque se ela ficar... Quer dizer, ela tem que ficar menor do que 26 para dar o trifásico de 40, né? Se ela ficar maior do que 26, eu já pulo para o poste de 3x63 e assim sucessivamente. Aqui, ó, se vocês olharem um poste C11 da concessionária, que é o de 125 amperes, aqui, ó, 125 amperes é o disjuntor dele, ó, a demanda que eu tenho que provar para a concessionária que eu vou precisar tem que ser maior do que 66. Aí eu consigo ligar um poste de 125. Não adianta pedir um poste de 125 e dizer que vai colocar um inversor monofásico. A concessionária vai dizer para ti, não, então coloca um poste bifásico ou monofásico. Entendeu, pessoal? Isso é uma dica importante aí na prática. Então, define o local do novo poste. Por exemplo, este mesmo cliente que tem a mureta, tem a foto aqui do ramal de conexão dele, de ligação, eu tenho que pedir um novo poste virado para a rua, ou aqui dentro virado para cá, ou virado para lá, né? Se eu botar ele aqui, eu tenho que cortar a grade. Se eu botar ele virado para a rua, eu tenho que cortar a grade. Aqui está o exemplo na direita de um poste novo, instalado, aguardando a ligação aqui do nosso ramal. Está o ramal de ligação novo aqui esperando a concessionária vir ligar. E aqui a gente vai ter que fazer o quê? Cortar a grade. Porque é regra da concessionária, livre acesso da concessionária ao medidor. Mas ele consegue ler. Ok, mas quando tu for fazer o corta velha e liga nova, ele tem que abrir aqui e colocar o teu medidor aqui dentro. Quando for fazer o pedido de vistoria de energia solar, ele tem que tirar o velho e botar um novo medidor bidirecional. Então tem que ter livre acesso da concessionária. Não adianta botar assim que vai reprovar o projeto. Então este é um exemplo prático de instalação. Itens da análise de vistoria. Aqui vou dar dica já na prática de o que precisa para a concessionária quando tu vai apresentar o projeto. E também para o custo do cliente.
quando vai fazer a análise ali para o cliente se ele precisa trocar padrão ou não. Fotos exigidas pela concessionária. Entrada de energia. Primeira foto, uma foto mostrando o padrão de entrada. Ah, é mureta com caixa modelo tal, RIC. Ramal de ligação ou ramal de conexão. Tá aqui, essa foto aqui. Algumas concessionárias têm no croquis delas que isso aqui é exigido, mas elas não pedem. Mas tu tira para mostrar a distância que está até o poste, caso seja necessário colocar um poste novo. Isso aqui é a foto do ramal de ligação, ramal de conexão. Tem que pegar o teu padrão e o padrão aqui é onde ele está conectado na concessionária. Disjuntor ou dispositivo seccionador de proteção. A foto do disjuntor com a corrente legível. Então tira a foto do disjuntor. Ponto de referência para a concessionária. Ponto de referência para clientes BT até 10 kW pode ser o número do poste da rua. Aquela plaquetinha que tem no poste da concessionária, poste público, tu vai em cada poste, olha se tem a plaquetinha, tira a foto da placa. Tem transformador ali, tira a foto da placa embaixo do transformador, não do transformador, da placa que está no poste, que é o número daquele equipamento. Tem chave faca no poste, tira a foto daquele número que a concessionária sabe aonde está aquele poste para saber aonde tu quer te conectar. É naquela rede próxima ao poste número tal, ao equipamento número tal, aqui 1099/5. Aqui é a numeração de um poste comum, a concessionária botou essa target aqui, então eles sabem aonde está esse poste lá no mapa deles. Eles vão saber que esse cliente está próximo a esse poste. A partir daí, eles vão fazer análise se a carga daquela rua aceita mais um inversor ou não, se tem que fazer um aumento de carga na rede pública, se tem obra na via, etc. Essas fotos compõem a parte elétrica, tá? Do projetista, basicamente. E também para ver se o padrão de entrada tem que ser trocado aonde ele está, se tem numeração aparente ou não. Fotos do local do inversor, do telhado, para análise do projeto. Daí. Aqui é pro projetista ou pro comercial fazer análise de onde vai ser colocado, qual tipo de telhado. Ah, o telhado aqui é cerâmica, vai ser colocado aqui em cima, cabe tudo, não cabe. Aqui até o pessoal deixou sobrando uma borda, né? Cabe tudo numa água, é norte, é sul, é leste, oeste, para fazer aquela análise de geração. Local possível do inversor. Já vai visitar o cliente? Olha aonde o cliente aceita que tu coloques o inversor. Porque às vezes tu vai chegar e vai querer colocar lá na sala, o cliente quer colocar no quarto, não sabe que faz barulho, né? Porque tem um ruído natural do inversor. Depois ele vai, mas fica fazendo um ruído, o inversor não gostei, quero em outro lugar. Então vocês têm que analisar o local do inversor. Aqui ele está embaixo na área, protegido. Ele poderia ser aqui na direita. Por que o pessoal botou na esquerda? Mais perto dos módulos, menos circuito CC. Talvez aqui tem perto da rede que passa lá para o poste do cliente. Eles desconectaram diretamente na rede. Se o cliente tem um ramal interno bom, tu conecta no ramal interno, não vai gastar cabo levando até a entrada de energia. Se o cliente tem um ramal, isso tu já olha na vistoria, na primeira visita do cliente. Tenta olhar onde é que está entrando o duto que vem da rua, né? Ah, o condutor é 6 milímetros, eu preciso de 10. Tudo olhando o datasheet, pessoal. Qual o condutor que tu usa olhando a tabela. Preciso de 10. Então tu já vai pegar e vai analisar que tu tem que levar um condutor novo até a entrada de energia. Então, local do inversor, pode ser na área, na garagem, na área de serviço, não em cima do tanque de preferência, né? Não perto do úmido, né? Não colocar no forro e no sótão, o inversor sempre mais baixo possível, temperatura mais fria. Não colar ele no teto, porque ele tem que ter o fluxo de ar passando por trás dele. Não colar ele nos cantos da parede, no datasheet às vezes tem no mínimo 50 centímetros de distância de parede, ou não colar um inversor no outro. Então tem vários detalhes. Pode ser colocado aqui? Pode, se não chover em cima, não cola o inversor no teto, mas vai ficar ruim em cima da janela. Então vocês têm que olhar os locais mais adequados. Ah, o inversor poderia estar colocado ali fora, se não chove em cima? Pode. Então essas são as análises para vistorias de clientes de baixa tensão, pessoal. Se for um comércio, mesma coisa. Ah, onde é que é a entrada de energia da loja de roupas, da indústria de calçado ali que está ligada em baixa tensão, né? Dificilmente vai ser uma indústria em baixa tensão, mas comércio geralmente é. Então vocês olham o local dos módulos, a identificação do padrão de entrada de energia e o local do inversor. É o básico para uma análise do cliente. Tipo de telhado, local, orientação do telhado, local do inversor e o padrão de entrada de energia, pessoal. Basicamente seria isso. Então,
para análise de projeto, uma vistoria, para a primeira visita, para fazer o projeto do cliente, aquilo ali é o básico. Na hora de considerar a geração do cliente, se tu usa software ou não, se tu usa uma tabela Excel com uma média de geração ali pelo mapa solar, que eu expliquei lá nas primeiras aulas, vai considerar, gente, eu sugiro considerar, né, na prática, perdas. Se é interior empoeirado, as perdas por sujeira podem apresentar até 10% da geração em um ano. Então, em um ano, tu começa a perder até 10% de geração por causa da poeira, o acúmulo da poeira. Nesse cliente, recomendado, então, é lavar as placas a cada 6 meses, por exemplo. Então, em lugares interior, considerem até 10% de geração lá no software. Perdas por outros, 10%. Ah, é cidade? Coloca 5. Ah, mas daí eu vou estar subdimensionando o meu sistema, vai estar muito conservador. Faz a primeira análise assim, se ficar muito conservador, tá, vou ser um pouco mais otimista, vou botar 3% aqui em vez de 5. Ah, em vez de 10 eu vou botar 7, eu vou botar 5. Mas deixa bem claro para o cliente que a limpeza é por conta dele e que vai impactar na geração. Para a gente não se responsabilizar pelo projeto por causa da sujeira, né, pessoal? Perdas por sombreamento. Isso aqui é mais difícil. Vai olhar o telhado do cliente? Aqui não tem nenhuma sombra, não tem nenhuma árvore, não tem nenhum obstáculo. Se as placas fossem colocadas aqui, opa, já tem sombra, tem que colocar a placa mais para lá, depende da hora do dia, o sol vai pegar nas placas do lado. Tem a questão das strings, o que é uma string, dá pra gente explicar mais a fundo. Se pegar sombra em 3 módulos e está tudo na mesma string, vai ser prejudicado então todo o meu conjunto. Quanto vai ser minha perda por sombreamento? Por análise de software, tu consegue analisar, o software já te dá a perda. Por análise prática, tu vai ter que considerar que no SketchUp ou algum elemento prático, ou desenhar um módulo, calcular quantas horas de sombra ficaram em cima dos 3 módulos. Ah, 3 horas de sombra, então tu vai estar prejudicado por 3 horas com uma perda de geração relacionada a esses módulos na sombra. Ah, vai perder 50% da geração. Não tem como dizer de cabeça, pessoal. Isso, só tu calculando o tempo que fica no módulo, aquele módulo na sombra, eu diria, não vai gerar quase nada, porque vai ser o gargalo, vai ser a placa que está na sombra, vai gerar 10%. Sejam conservadores para errar, se errar o que o cliente fique feliz que gerou mais do que vocês falaram, né? Agora vender dizendo que vai gerar a mais do que realmente vai gerar, depois não tem volta. Então vocês têm que considerar, na prática, um lugar que não tem sombra, coloca ali 2% de perdas. Porque vai cair uma folha aqui, vai chover, ou os pássaros vão deixar sujeira em cima. Coloca que vai perder 1 a 2%, na prática isso funciona. Então, se o telhado não tem nenhuma sombra, bota 2%. Se tem sombra, aí a análise já é mais profunda. Então, é interessante fazer um desenho 3D aqui e analisar, tá, pessoal? Perdas por temperatura. Perdas por temperatura no datasheet a gente consegue. Varia de 2 a 5% em geral, tá? Um lugar muito quente vai gerar ali até 3, 5, 10% exageradamente por temperatura. Então a gente consegue olhar. Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, porque isso aqui ficou muito extenso. Então na próxima a gente vai falar perdas por temperatura, olhar o datasheet e explicar ele mais corretamente, tá? Mais com calma, que o pessoal já deve estar cansado no fim da aula. Eu falei demais. Então tem bastante informação aqui, talvez voltem aqui e anotem para a gente seguir para essa parte aqui das perdas por temperatura, para ficar melhor e de fácil entendimento, certo, pessoal? Até a próxima aula!